Dia 5 do Advent of Code, começando a gravação. Se você não viu, hoje eu comecei atrasado o dia 4 e agora o dia 5. O dia 4 foi bem divertido, se você não teve a chance de ver, recomendo. Dia 5 eu tenho certeza que vai ser bem divertido também. Então já deixa o like aí e vem ser feliz. Isso aqui eu copiei e colei do dia 5. Eu vou deixar ali já. Pronto. Inclusive é assim normalmente que eu faço de um dia para o outro. Mais rápido, certo? Copiar e colar. Então, dia 5, vamos lá. Preparar para copiar e colar. Ah, o famoso mapinha. Sempre tem uma questão de mapinha. Então, você se depara com um campo de fontes. Não pode clicar demais que ele se desentende. Você se depara com um campo de fontes hidrotermais no fundo do oceano. Essas aberturas produzem constantemente nuvens grandes e opacas, portanto, é melhor evitá-las se possível. Eles, no caso, as fontes, elas tendem a se formar em linhas. O submarino produz uma lista de linhas de aberturas próximas, que é a sua entrada no quebra-cabeça, para você revisar. Por exemplo, 0959, 8008, blá, 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 blá. Cada linha de abertura é fornecida como um segmento de linha no formato X1, Y1, X2, Y2, com plot. Segmentos incluem os pontos em ambas as coordenadas. Ok? Sem estresse, a inclinação não sendo ah, quebrada, vai ser trivial. Então, por enquanto, considere apenas linhas horizontais e verticais. Ok. Veja aqui. As linhas horizontais. Aqui, onde é que eu estou? Aqui embaixo? Eu estou. As... Isso. Aqui teve um 8008, mas ok. Considere as linhas horizontais verticais. As linhas horizontais verticais da lista superior produziriam o seguinte diagrama: 2, 2, 1. Nesse diagrama, aqui em cima é 00 e aqui embaixo é 99. Cada posição é mostrada um número de linhas que cobrem aquele ponto ou ponto, se nenhuma linha cobre aquele ponto. O top left pair of ones, por exemplo, vem de 2, 2, 2, 1. 2, 2 até 2, 1. E aqui veio das linhas 0959 e 09 a 29. Ok. Para. Aqui. Para evitar as áreas mais perigosas, você precisa determinar o número de pontos onde pelo menos duas linhas se sobrepõem. Você precisa determinar o número de pontos onde duas linhas se sobrepõem. No exemplo acima, isso está em qualquer lugar com 2. Um total de 5 pontos. Ok. Consider only horizontal and vertical lines. Quantos pontos a gente tem uma quantidade máxima? Olha, o dia 1 é bem simples por enquanto. Não vai ter muito segredo. Esse foi o dia 4. De novo, aquele problema de leitura. Tem apenas 500 pontos. Uma questão nesses exercícios é sempre qual que é o diâmetro da coisa. É uma pergunta sempre chatinha de você responder. Tem algumas opções. A opção 1 é ele falar para você. A opção 2 é você fazer de uma maneira crescente. E a opção 3 é você fazer de uma maneira grande o suficiente. Eu vou fazer de uma maneira grande o suficiente. Vou assumir que nenhum deles é maior que 1000. Vamos lá. Não entendemos. Devo fazer um demo?
Vou fazer o demo, vai. M é igual. Então aqui no demo, eu vou usar N igual a 10. Então uma coisa que é óbvia, talvez, é que os pontos são zero. Certo? Então eu posso fazer isso. Os pontos são zero. Então eu posso começar com a matriz toda zerada. A coisa chata desse exercício é que eu preciso ler aquele arquivo que tem um formato não tão bonito, certo? Readlines, day05, input. O que eu salvei errado aqui? Salvei errado o dia 4, claro. Então, dia 4 joga pro dia 6. O dia 5 joga pro dia 4. Cancela. Dia 4. O dia 4 aqui tá certo e o demo aqui tá certo. Então, aqui é o dia 6. O dia 6 volta pro dia. E depois de fazer um monte de maracutaias, ele está certo. Linhas 1. Esse tipo de arquivo aqui, para ler ele, talvez ler ele com regex seria fácil, mas parece ainda mais fácil ler ele splitando. Se eu splitar na vírgula, ele entende. Na vírgula não, tipo, na seta. Ele entende o espaço? Não. Então, primeiro você splita no espaço, depois você splita nos números. Então, for alguma coisa vai acontecer com essa diagonal. Eu vou criar como uma função. Mark danger. Tamanho. Linhas. E por enquanto finge que é só isso. Mark danger. My name is Mark danger. Zeros. Int n. For i de 1 até. Eu não preciso do 1, só preciso do 1. For line lines. Aí eu vou fazer o split da linha na seta. E aí eu vou fazer o split de cada uma dessas linhas na vírgula. Vou fazer um teste aqui, pessoal. Aqui eu não lembro se eu podia fazer isso. Vou lembrar o split. Às vezes o split deixa eu fazer um split no regex. Vou pegar um replace da linha, trocar isso por uma vírgula, fazer um split de tudo nas vírgulas. Bom. Faz um split de tudo nas vírgulas. Aí você parseia tudo de uma vez para x1, y1, x2, y2. E aí aqui é a parte onde você vai ter que checar se tem diagonal ou não. Use diagonal, false. Então, if not use diagonal,
Então, se for para usar a diagonal, ele já parou aí, certo? Se use diagonal é true, então não use diagonal é false, ele já para. Mas se não, se for para usar, não for para usar a diagonal, eu tenho que checar aqui. Na verdade, eu vou... Se use diagonal, alguma coisa que eu quero fazer, faz mais sentido ler assim. E x1 diferente de x2 e y1 diferente de y2. Bom, se eu for usar a diagonal e esses caras forem diferentes e esses outros forem diferentes, então ele para. Não, isso aqui tá errado, matemática. Vamos deixar assim por enquanto que eu não tenho o que fazer. Se x1 for igual a x2 ou y1 for igual a y2, quer dizer que eu estou no caso certo, e aí eu vou fazer m. E aqui entra sacanagem, eu vou somar 1 a todo mundo. Então, faço m da posição x1 até a x2, y1 até y2, igual a ponto mais igual a 1. Boa. It is empty or only contain white spaces. Não me diga. Não me diga. Essa daqui. Replace. Aí eu dei o split. E aí o parse não funcionou. Infoline. Vamos ver qual linha que deu esse problema. Oi? Lembra que eu falei que eu mudei o negócio de lugar? Pois é, mudei o main também. E esse é o problema de você copiar as coisas do main. Então, roda aqui de novo. Agora ele entendeu. Ok? Ele rodou esses caras, marcou esses caras e isso aqui está errado. Tá faltando uma galera aqui. Sim, o problema é ele está na ordem contrária. Então, o problema é ele está na ordem contrária. Bom, então eu tenho que lembrar que ele não aceita necessariamente que você mude já a ordem. Então, qual é a melhor maneira de fazer isso? Pensar que, nesse caso aqui, pelo menos, se o x1 e y1 for menor que o x2 e y2,
Eu vou trocar os dois. Então, primeiro, o que quer dizer um pacto maior que o outro? 3, 4 é menor que 3, 5? Sim. Como que ele faz essa verificação de par? Ele olha índice a índice. Então, 3 é menor que 3? Não. 4 é menor que 5? Sim. Então, ele fala sim. Se você colocar nessa ordem, aparentemente, e funciona, certo? Ele olha 3 menor que 2, ele falha. Se você fizer uma coisa tipo 3, 2 menor que 2, 5, ele olha primeiro o 3 menor que 2 e falha. 3 menor que 3, ele vê o próximo. 3 menor que 4, 5, ele vê o próximo, independente do segundo aqui. Então ele essencialmente está fazendo na ordem. Então se você tiver no caso horizontal ou vertical, ou o primeiro componente é igual e ele não compara, ou o primeiro componente é diferente e ele compara e já resolve, mas o segundo componente é igual, daí não tem problema. Então essa comparação aqui é uma maneira rápida de fazer essa comparação de se os dois são iguais ou não. E aí o que eu quero fazer é mudar a ordem dos dois. x1, y1, x2, y2 é x2, y2, x1, y1. E deu tudo errado. Porque o que eu quero é maior, né? Se for o contrário. Aí que tá errado. Pronto, e aqui está funcionando agora. Ele está transposto, tudo bem? Como sempre, eu esqueço de considerar quem que é quem, mas não tem problema. O problema, por enquanto pelo menos, não tem problema. O problema é se ele precisar disso depois. E no caso diagonal, isso vai ser outro. Então aqui, eu não preciso desse use diagonal por enquanto. Então, Mark Danger, ele marcou, e aí vem a parte da verdade. Qual que é o maior valor? É o máximo de m. E aí count m igual a alfa. 5 pessoas não gatas. Hum. 1000 por 1000, levou poucos segundos, deu resultado 4. Mas isso está errado. Aí sim. Então a primeira pergunta é: fiz alguma hipótese errada? Tá? Minha primeira pergunta é essa: fiz alguma hipótese errada? Leia as linhas, split, replace. Vou pedir para fazer isso para cada uma das linhas. For line in lines. Ok. Aí eu vou fazer um page cut. O split está. Split. Ok. Parse int. E aí eu vou pedir o máximo. O maior valor é 990, então ele não passa de 1000 elementos mesmo. Ele daria erro se tivesse passado, mas vai que não tem problema. Eu começo zerando todo mundo, tá certo? Eu começo fazendo essa questão aqui de ser igual nos dois. Também não é um problema. Se x1 for menor que x2 ou y1 for maior
que x2 ou y1 for maior que x2, error time. Não acontece. Deixa eu conferir a pergunta de novo, vai que eu erro também. Ah, eu li a pergunta errada. A pergunta é em quantos pontos pelo menos duas linhas overlap? Eu achei que a pergunta era qual é o maior número e em quantos lugares ele overlap. A pergunta está lida errada. Inclusive tem uma anedota muito boa da minha vida que é uma vez eu passei 1 hora, 2 horas com um grupo de amigos, a gente tentando resolver um exercício e não conseguia resolver de jeito nenhum. E eu li errado, falei para eles errado e a gente ficou resolvendo ele errado por 1 hora, fazendo vários amigos. Como fazer amigos com a Belsky? Então aí, agora sim, resposta certa, ler ajuda, pessoal, fica a dica. Parte 2, começou a aparecer o X-Men aqui. Infelizmente, considerar apenas horizontais e verticais não te dá a pintura cheia. Não te dá toda a visão do problema. Você precisa considerar diagonais. Por causa dos limites do vento tá bom. Diagonais são 145 graus, que era o que eu queria. Senão ia ser muito complicado. Ele precisa fazer é a mesma pergunta, só que agora com diagonais. Tá bom. Então ainda está simples. Mark Danger primeiro está feito. Deixa eu confirmar aqui a mesma pergunta. Number of points at least 2 lines overlap. É a mesma pergunta. Vamos fazer... Opa. Não quero gastar 2 matrizes para isso. E aí eu vou fazer isso aqui. Use diagonal. Pronto, então a mesma coisa por enquanto. Depois que eu fiz esse teste aqui, eu preciso colocar um if use diagonal e aí eu preciso checar que ele é uma diagonal. Como que eu checo que ele é diagonal? x1 é diferente de x2 e o y1 é diferente do y2. Simples assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. 3, 1, 1, 3. Não vai funcionar. Será que eu consigo fazer zip? Zip funciona. Então, zip, se eu tiver um índice 1 a 4 e o outro tiver indo do 7 ao 3, quando eu coletar, ele vai funcionar. O problema é que eu vou ter que lembrar de colocar o meu step. Bem que tem uma maneira simples de fazer o step, possivelmente eu acabe resolvendo isso. Então, o step pode ser também o sinal do maior, do menor, não, do segundo, não é maior ou menor, segundo menos o primeiro. Então eu poderia fazer isso. Vamos ver se funciona para o caso de baixo primeiro. Então aqui, no lugar de fazer isso, eu vou fazer o S1 igual ao sinal do x1 menos x2. E o S2 é o sinal do y1 menos y2. Bem que o sinal nesse caso tem que ser de 0, né? Se eu colocar sinal de 0, vai dar 0. Vou criar uma função chamada signPositive, um número que é x é 0, 0, senão sinal de x. Ok, então agora sim. signPositive. Então, se esses sinais, se esses dois forem iguais, vai dar 0. E aí, não, aqui não é para dar 0, é para dar 1. E aí ele vai pegar 1, que não vai fazer diferença.
Acho. Talvez nem o zero fizer diferença. 3 a 3. Ele coleta e dá 3. 3, 1, 3. Coleta e dá 3. 3, 0, 3. Tá, daria erro. Então, beleza. Então faz diferença sim. Então, sign positive, aí você faz x1, sinal x2. y1, sinal y2. E esse sinal não é 1. É sinal dos x e sinal dos y. 0, 0. Deu tudo errado. Será que eu fiz exatamente o oposto? É o primeiro menos o segundo. De 3 a 5, eu tenho que dar 1. Fazendo, era o segundo menos o primeiro. Eu tenho a impressão de que eu falei e escrevi errado. Pronto, 6.841, que era a resposta certa. Funcionou. Se for para usar a diagonal, eu vou fazer isso aqui, eu posso apagar tudo, então. De maneira mais simples, fazendo conta. Sinal dos dois, a mesma coisa. Só que aqui dentro, aqui é a parte que eu preciso testar. Eu acho que eu posso fazer assim. Aqui dentro, no lugar de fazer isso, eu faço um zip. E ele vai entender. Não vai entender. Seria muita boa vontade. O que eu quero fazer? Eu tenho uma matriz 5 por 5. Eu tenho uns certos índices, por exemplo, zip de 2 a 4 e 3 a 5. Não vamos sofrer. E eu quero acessar esses índices. Get index m e dx. Ponto. Existe, né? Existe. Get index. Eu posso transformar num vetor e ele vai entender. Então, se eu fizer get index m, eu sinto que eu estou complicando a vida à toa aqui, né? Eu podia estar fazendo da maneira mais simples. Se eu fizer index 1, eu preciso transformar isso num vetor. E isso funciona. E agora o que eu preciso fazer, talvez seja só isso. E eu precisaria fazer isso aqui. Não adianta. Então vamos fazer assim, for i em zip, zip de zip, zap. For index em esse índice malucos aí, você faz isso aqui. Ele vai entender? Agora você entendeu, mas antes você não quis entender. Qual que é o seu problema? Por que você não quer entender desse jeito aqui? Esse copy to ele não está entendendo. Ah, o ponto mais igual, não tem ponto. Não tem ponto porque não é vetor.
19,258. Acertamos, olha aí. Foi divertido. Esse foi divertido. A gente fez de um jeito bem legalzinho, na minha humilde opinião. A gente fez essa conta aqui que deixou muito mais interessante as coisas. E ainda não foi muito difícil. Ainda não foi muito difícil. O zip, se você fizer um zip de um número com 3 a 5, eu acho que ele não funciona. Ele pega só o primeiro. Talvez tenha uma maneira de você completar o zip, de falar repeat. Se você fizer um zip, se ele repetisse, por exemplo, você podia usar o zip aqui em cima também, porque aqui ele dá 3 e ele fica 3 e acabou. E aqui dá 3 a 5 e funciona. Mas se você fizer zip 3 e 3 a 5, ele dá só o 3 3 e aí não dá certo. Se pudesse, daria para fazer tudo junto. Mas alternativamente dá para fazer isso de outras maneiras também. Possivelmente você consiga fazer em uma linha só. Eu não vou sofrer. Essa maneira está bem adequada. Vamos adicionar o dia 5. Salvar o dia 5. E finalizar aqui mais o vídeo. Vamos para o dia 6 no próximo vídeo. Você no YouTube dá um like, se inscreve e vem assistir ao vivo no Twitch. Até já.